Irani Day de 2022. Você sabia que a empresa tem parcerias com grandes institutos como a USP e a Unicamp? Além disso, também conta ali com algumas colaborações com a Johnson Johnson e a própria Seara. Vamos entender um pouquinho sobre economia circular e também como é que ela tem conseguido um ROIC tão elevado. E sem dúvida, vamos falar aqui sobre a plataforma Gaia. Acompanhe até o final que esse dia foi muito interessante. Antes de mais nada, vamos esquecer esse papo de Klabin, Suzano e Irani. São empresas bem diferentes. Existem sobreposições, mas são diferentes. Em um vídeo que eu já fiz aqui no canal, eu fiz uma pequena separação entre elas. Se você quiser entender um pouquinho antes de começar a ver todo esse vídeo, eu vou deixar aqui um card para vocês entenderem com calma. Mas vamos lá. Para começar, vamos entender aqui onde que ela está localizada fisicamente. Embora ela atue em todo o nosso mercado nacional, ela está ali com a sua sede no Rio Grande do Sul, tem um campo fabril e também um escritório em Santa Catarina, também tem algumas instalações em São Paulo e em Minas Gerais. Mas afinal de contas, como é que ela ganha dinheiro? Entendo, a Irani faz embalagens, papel de embalagem, papelão ondulado, além de comercializar algumas resinas. A gente vai destrinchar cada um desses três grandes segmentos, mas também é importante a gente enxergar o resultado comparando o segundo trimestre de 2021 com o segundo de 2023. No final desse mês agora, de outubro de 22, ela vai divulgar o resultado do terceiro trimestre. E sem dúvida nenhuma, eu vou publicar aqui para vocês um resumão desse balanço. Mas vamos lá. Se a gente for olhar aqui a receita, ela aumentou 5%, pouco, porém consistente. Além do EBITDA ajustado e a sua margem também subiu ali por volta de 6%, e a margem saiu de 33,5% para 33,8%. Então, tá bem tranquilo. Lembrando que ela já tem aí mais de 80 anos de história, então é uma empresa que sabe lidar também com diversas oscilações políticas e econômicas do nosso país. Acumulou nos últimos 12 meses um EBITDA ajustado de $500 milhão e uma receita líquida de 1,6, quase 1,7 bilhão. Isso aqui é um aspecto que chama muita atenção e lá no final do vídeo eu vou abordar com vocês novamente, que é o ROIC, que é o retorno do capital investido. Isso daí é um número que poucas empresas hoje, nessa área industrial, com embalagens, com papel de embalagem também, conseguem promover. A gente vai entender com calma por que ela consegue ter esse número tão elevado. Se a gente for olhar o posicionamento em relação às suas frentes de operação, ela é a terceira maior produtora de papel para embalagem sustentável e atende aí 84% do mercado do produto dela é direcionado para o mercado interno. Então tem uma participação importante no seu balanço final, mas também ela atua em outros segmentos, como as embalagens sustentáveis de papelão ondulado, sendo que 100% do que ela produz vai para o nosso Brasil. Seja norte, seja nordeste, todas as regiões do nosso país, elas conseguem atuar relativamente com uma certa margem de segurança. E também a parte de resinas, eles estão entre os 5 maiores exportadores do Brasil de breu e terebintina, sendo que boa parte disso aqui, mais de 90%, é para o mercado externo. Mas entendam que a relevância na receita total nessa parte de resinas corresponde a 12%, a parte de papelão ondulado corresponde ali a 54%, então tem um peso muito grande. E em segundo lugar aí, pensando em receita, a participação na receita é a parte de papel para embalagens sustentáveis. Agora que a gente já entendeu onde ela está localizada e como é que ela ganha dinheiro, vamos enxergar um pouquinho sobre as pessoas, né? Quando a gente investe em uma empresa, a gente está investindo em um projeto e também a gente está investindo em pessoas para que esse projeto seja executado. O Sérgio Ribas, ele já tem 18 anos de Irani, faz parte ali da diretoria executiva, diretor-presidente, 18 anos de Irani e 18 anos atuando nesse setor. O Odivan, que é uma pessoa muito ativa na internet, é muito legal porque você consegue encontrar várias entrevistas, já tem quase 30 anos de Irani e 30 anos também nesse segmento, e os outros também têm aí um bom tempo aí de casa, né? Mais de 20 anos, quase 30 anos, enfim, são pessoas que estão encabeçando esse projeto na parte mais de execução, a meu ver, de uma maneira com bastante experiência. Isso é muito importante. Um ponto que eu acho muito bacana que eles falam aqui em relação a tendências do nosso país é o crescimento do e-commerce. A gente percebe que tem aí, por conta de 2020, com a nossa pandemia,
as pessoas que ainda não estavam habituadas a investir no mercado virtual, elas não tinham outra alternativa a não ser se enveredar nessa nova forma, nessa nova relação comercial. E muitas pessoas acabaram perdendo medo, o e-commerce deu uma boa disparada, muito embora agora nos últimos meses tenha voltado para o mercado físico, mas o e-commerce veio para ficar. E onde que a Irani está muito bem posicionada, justamente nessas embalagens também para esses produtos. Se a gente for para pensar um pouquinho, antes do e-commerce, aquele papelão da geladeira, por exemplo, ela ia até as Casas Bahia, por exemplo. E dali você conseguiria ter uma embalagem de isopor ou só de plástico que levava até a sua casa. Agora não, qualquer tipo de produto, ele pode chegar até a loja física também com papelão, continua com isso, mas várias encomendas nossas acabam vindo pela Amazon, pelo Submarino, pelo Mercado Livre, e tem ali uma embalagem de papelão associada, uma embalagem sustentável associada. E esse mercado, a Irani consegue ganhar bastante tração. E nesse gráfico a gente consegue enxergar aqui que o Brasil está com uma taxa de crescimento, né, para esse período de 2022 a 2025, uma taxa de realizações comerciais pelo meio virtual de 20%. Então, há um espaço a ser conquistado e esperamos que a Irani consiga participar desse novo mercado aí com uma maneira mais presente. Esse slide eu gosto bastante porque mostra algumas iniciativas de tecnologia da empresa. Ela tem ali o Irani Labs, que trabalha muito com startups, o Irani Venture, que faz algumas parcerias com algumas empresas, além de algumas parcerias científicas e algumas collabs. Isso aqui é muito legal. Tem participação da Unicamp, tem participação da Poli da USP, também da Embrapa, uma gigante do setor de pesquisa do agronegócio, também empresas internacionais de grande renome com Johnson & Johnson e a própria Seara. Então, não é apenas uma empresa que vai lá, pega a árvore e faz apenas um papelão ou alguma embalagem reciclável ou até renovável. Não é apenas isso. Ela tem investido bastante em algumas iniciativas, tanto com seus funcionários, quanto com algumas empresas muito fortes e também alguns institutos de renome nacional e, por que não, de renome internacional. Se a gente for parar para conversar um pouquinho sobre alguns highlights, alguns pontos de destaque aqui, eu acho que é legal a gente falar sobre essa questão de uma nanotecnologia no primeiro papel antiviral do país. Isso é até um pouco assim, nossa, para que esse nível, né, de desenvolvimento? Quando a gente pensa no que impactou com a pandemia, esse tipo de controle biológico ele é fundamental. Né? Você ter contato ali com algum tipo de criança, algum produto para criança ou para idosos, para aquelas pessoas que são mais fragilizadas em relação a esse tipo de contaminação, pronto, a Irani já está blindada. Qual é a chance disso acontecer? Existem diversos estudos na área da saúde que falam que as pandemias elas tendem a ser mais frequentes. Se for, não sabemos, a Irani está bem posicionada. Esse papelão do lado, ele é bem interessante, eles falam bastante nesse evento. É como se fosse uma embalagem versátil. Você consegue pegar uma chapa, né, uma folha, na verdade, desse papelão e acaba transformando ali numa caixa de sapato, ou de perfume, ou de acessório, ou para delivery. Então, é um produto que consegue ser maleável e, ao mesmo tempo, resistente e personalizável. Isso é bem legal. Eles também estão desenvolvendo alguns equipamentos para retirar a resina das suas árvores, e lembrando, isso corresponde aí por volta de 10% da receita da empresa, e também algumas questões ali relacionadas à produção de combustível sintético por conta da utilização de plástico. É um pouco mais técnico isso aqui, mas eles estão conseguindo desenvolver algumas plantas que utilizam o plástico para gerar combustível. É bem interessante. Então não é uma empresa parada, obsoleta, extremamente paralisada no tempo. Ela tem investido bastante em tecnologia. E já que a gente está falando de investimento, um dos grandes carro-chefes aqui da empresa, sem dúvida nenhuma, é a plataforma Gaia. Basicamente, é um ciclo de investimentos em que eles querem fazer algumas melhorias, mas eles não querem aumentar fisicamente as suas empresas. O objetivo é aumentar a produtividade daquilo que eles têm, a eficiência, e, se for necessário, alguma troca de algum produto ou de alguma máquina. Eles discorrem em relação a todos os pequenos projetos Gaia, que são no total 9, dando um total de investimento aí de quase R$ 1 bilhão. É muito dinheiro. Porém, eu vou destacar aqui basicamente o primeiro e o segundo. Só o primeiro projeto, o Gaia 1, ele é responsável por quase 600 milhões de investimento. Quase 60% de tudo que eles estão gastando nesse ciclo de investimento está indo para a Gaia 1.
E HA2 também, um pouquinho menor, mas tem um peso muito importante em relação à autossuficiência energética, está sendo desembolsado aí 150 milhões. Nesse gráfico, que eu gostei muito do evento, eles deixam claro aqui como está a linha temporal de cada uma dessas nove frentes de trabalhos. A gente percebe que algumas já estão em vias de terminar, outras estão aí no meio do caminho e poucas, né, apenas duas ali, estão ainda apenas na parte de projeto. Essa repotenciação desses dois pontos importantes, Cristo Rei e São Luís, são muito fundamentais para a geração de energia, a utilização de energia hidrelétrica, né, geração hidrelétrica para suas próprias fábricas. É uma grande blindagem em relação à oscilação do custo de energia. Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Destacando aqui, então, a Gaia 1, tem alguns impactos muito importantes. Eles vão aumentar em quase 30% a produção de celulose kraft marrom. E essa caldeira aqui, eles até comentaram na videoconferência, tem quase 40 metros de altitude. É um baita projeto. E o aumento na geração da própria energia vai ser incrementada em 56%. 66% desse projeto já foi concretizado e eles devem entregar isso aí até o final de 2023. Então, tem aqui dois impactos extremamente relevantes para a empresa como um todo. Quando a gente olha aí o Gaia 5, que eu gostaria de falar com vocês na parte de energia, isso aqui é surreal. Eles vão aumentar a geração média de energia utilizada nessa usina em mais de 3 vezes. E no total da empresa vai aumentar a geração média de energia em todo o comparativo para a empresa em mais de 33%. A partir desse projeto aqui, eles vão conseguir se tornar efetivamente autossuficientes. Nos meses em que acontecer ali uma grande oferta pluvial, eles também vão conseguir comercializar energia. Sim, a Irani, que é uma empresa de embalagens, vai ter um excedente operacional do ponto de vista de energia e eles podem comercializar isso. A ideia é entregar até o final de 2024. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre as suas frentes de trabalho, falar sobre os negócios da Irani propriamente dito. Gosto muito desse slide porque eles vão abordar um aspecto fundamental na questão do foco do cliente. Parece sutil, né? Foco no cliente, que é o que quase toda empresa faz, mas a Irani veio com essa nova percepção de foco do cliente. O que eles querem com isso? Eles querem não somente apenas atender a demanda do cliente como um todo, mas eles querem se colocar do mesmo lado e nessa prestação de serviço e também de produtos, eles acabam prestando uma consultoria. Então você chega com uma demanda específica, a empresa avalia todo o contexto e além de entregar aquilo que você quer, também consegue enxergar outras demandas que talvez o próprio cliente não tenha enxergado. E é um dos motivos que tem feito, na verdade, o NPS, que é um score de satisfação do cliente, né, na casa de 82%. Então, até 60%, muito provavelmente a empresa, se ela tem esse NPS nessa casa, ela não vai divulgar muito esse serviço para outras pessoas. De 60 até 80, digamos que a empresa fez o seu dever de casa. O cliente entrou em contato, você atendeu a demanda e a vida segue numa boa. Agora, quando a gente chega o NPS acima de 80%, a ideia que se passa é o seu cliente, ele acaba sendo um promotor, Net Promoter Score, NPS. O cliente se torna um promotor do seu próprio serviço, do seu próprio produto. Isso é muito bacana. Então, a satisfação, o grau de satisfação dos seus clientes tem sido muito alto. Quando a gente compara, por exemplo, com bancos, em alguns segmentos, e eu falo isso em alguns vídeos aqui do próprio canal, o NPS gira em torno de 50, 40 pontos. Então, eles estão de parabéns em relação a esse contato com as pessoas, tanto internamente quanto externamente. Sobre a questão de produção de papel para embalagens aqui no Brasil, eu não gostei muito desse histórico, fica aí a minha crítica, porque eles pegaram um intervalo muito grande e não colocaram em termos de gráfico. Né? Foi uma fotografia de 2005, antes do follow-on que aconteceu recentemente, e agora 2021. Estamos falando aí de 16 anos. Mas, de qualquer maneira, tivemos aí um aumento na produção, né, de papel para embalagem de 77%. E quando a gente faz, nesse mesmo período, uma comparação em mercado, de 2005 para 2021, teve um aumento aí de 37%. Então, está crescendo.
Não sabemos, não temos certeza apenas com esse slide se foi numa questão gradual ou se existiram algumas oscilações. Aí, de qualquer maneira, o antes e o agora está bem interessante. Se a gente for olhar nessa questão de papel para embalagem, o market share hoje é de apenas 5,2%. Há uma perspectiva de crescer, sem dúvida nenhuma, com a plataforma Gaia concretizada, finalizada. Isso aqui, eles pelo menos terão uma estrutura física e produtiva para que esse market share cresça. Aqui também cabe uma crítica muito grande em relação à empresa. Eu vejo que talvez seja um pequeno ponto de fragilidade, mas nada que comprometa o investimento de maneira alguma. É que a exportação desse ramo do negócio da Irani, boa parte vai para a Argentina. É aqui do lado, maravilha, tranquilo. Então, fisicamente, a parte de logística fica bem barata, mas é um país bem fraco economicamente. Mas também atendem a Arábia Saudita, África do Sul e outros países também da América do Sul. Europa também entra aqui com a Alemanha, mas o grosso mesmo são esses países aqui, esses 6 países. Lembrando que não é apenas isso que eles têm, mas a concentração na Argentina talvez seja um ponto que a gente tem que ficar atento. O lado positivo, que em relação a esse pequeno risco, é que boa parte da produção desse negócio é para o mercado interno. Uma pequena parte é para o mercado externo. Então, vida que segue, tá tranquilo. Quando a gente fala sobre a questão de breu e terebentina, que são 2 resinas, a gente enxerga que boa parte disso aqui é para o mercado externo. A terebentina é 100% para o mercado externo. E o breu, 97% também é para fora, ficando apenas 3% aqui no Brasil. O que é legal disso aqui? É um produto altamente competitivo porque ele vem no sentido de substituição de alguns derivados de combustíveis fósseis. Por exemplo, pode ser utilizado para adesivos, tintas de impressão, ceras depilatórias, chicletes, de borrachas, etc. Pode também ser utilizado para tinta, verniz, fabricação de corante e tudo mais. Então, assim, não gosto de dar tanta relevância para esse segmento, porque ele é quase que completamente para o mercado externo e o peso na receita é pequeno. Então, é quase que a título de curiosidade. E de tudo que eu vi no Irani Day, eles não estão investindo pesado nesse segmento. Não ignoram de maneira nenhuma, porque dá lucro, mas o foco deles realmente é o mercado interno. E eu gosto disso. Porque quando você trabalha com uma empresa que foca em mercado interno, a oscilação cambial não interfere tanto no resultado da empresa. Concorda? Se você for olhar para uma Suzano, para uma Klabin, aí a nossa variação cambial realmente ela se torna algo muito relevante, que não se aplica à Irani. Se a gente for pensar na questão de países que são clientes dessas resinas, principalmente Portugal, China, Alemanha, Espanha, em relação ao breu, e quando a gente for olhar para a terebentina, que de novo é 100% para fora, Índia, Estados Unidos, França e China. Então são países gigantes, países relevantes, europeus ali em sua grande maioria e também grandes forças asiáticas na questão de consumo, de crescimento de PIB, com um total aí praticamente de 15 mil toneladas de resinas exportadas. É realmente bastante coisa. Agora falando sobre um outro core da empresa que eu gosto bastante, a questão de papel ondulado. Eles são a 6ª maior empresa nessa questão de produção. Tem um market share relativamente pequeno também, de 3,9%. Lembrando que a gente está falando de market share nacional. Então, numericamente parece pequeno, mas dá um resultado operacional muito forte. E a ideia para os próximos anos é que eles consigam subir isso aí para 4 e 4,5%. Então, estão também enxergando, com a plataforma Gaia e com as demandas do mercado, cada vez mais aumentar a sua participação. E isso é fundamental quando a gente pensa numa empresa com previsibilidade e perenidade. Novamente, se a gente fizer aí a comparação dos últimos 16 anos, né, de 2005 até 2021, cresceu aí algo próximo a 60% a questão do market share, de 2,4 para 3,9, e também a parte de produção cresceu bastante, quase 1,5 vezes maior de 2005 a 2021, e a ideia é que com a plataforma Gaia finalizada, esse ciclo de investimento pronto, estão estimando aí um crescimento de 21%. Lembrando que esse segmento ele é muito forte na receita operacional da empresa. Então, um crescimento de 20% acaba sendo muito relevante. Em relação à exposição desses produtos que eles acabam fornecendo, boa parte está para o setor alimentício. A Empapel seria como se fosse uma associação nacional, uma associação brasileira, né? Fazendo aí a sua comparação
do que geralmente as empresas desse ramo conseguem ficar expostas e o quanto que a Irani fica exposta. Então, a Irani está muito mais exposta de uma maneira comparativa com o restante do país, com as outras empresas. No setor alimentício, 40% versus 70%. Na parte de proteína animal, está na casa dos seus 20%. E a Irani está ali girando em torno de 30%. Então ela tem um certo nicho, e quando a gente para pensar, isso acaba sendo interessante, por quê? Porque o setor de alimento, tem a crise ou não, é uma função vital da nossa sociedade. Então vai existir uma demanda, ela vai ser menor ou maior, mas ela tende a se perpetuar. E com o aumento de população, e com alguns indicadores sociais melhorando, esses setores jamais serão negligenciados. Se você fosse pensar, por exemplo, em artigos de luxo, pode ficar um pouco comprometido, pode ter um valor agregado maior, mas não necessariamente vai ser perene ao longo do tempo. A parte de alimentação, sem dúvida nenhuma, e eu gostei desse posicionamento deles. É bem interessante e, sem dúvida nenhuma, pelas suas parcerias, que já não são tão recentes assim, eles têm um know-how, um conhecimento muito interessante para causar aquele diferencial enquanto prestador de serviço e também um vendedor de alguns produtos. Esse ponto aqui me chama a atenção. Tem uma carteira diversificada? Tem, tá? Eu concordo que tem. Mas percebam aqui que um cliente deles nesse ramo já ocupa 8%. É uma dependência muito grande quando você compara com os outros clientes. Mas, pela política da empresa, eles querem chegar a um contato com o cliente em no máximo 10. Então, gostei desse freio, né, desse máximo aí que eles estão planejando, mas sem dúvida nenhuma, por mais que isso aqui seja um contrato vindouro, um contrato já perene, eles não falaram para a gente abertamente qual que era. A gente consegue essa informação sim, sem dúvida nenhuma depois, mas em relação aos outros é bem menor. Se a gente for comparar aqui com o cliente 2, que é o segundo maior, ele já tem aí uma participação de 3%, e os outros cada vez menos. Então sim, é diversificado, mas tem uma exposição mais forte em relação a um só. Aqui nessa pequena revisão sobre a mudança da filosofia da empresa, do foco do cliente, é bem interessante. De maneira bem geral, tá? Eles fizeram aqui, eles tinham um desafio de aumentar o abate adicional de uma carga de frangos por dia. Era isso que o cliente queria. Fizeram alguns estudos em relação à estocagem, em relação ali à questão do congelamento dessa proteína animal, da logística e de tudo mais que envolvia toda essa cadeia produtiva. Eles entregaram toda essa assessoria, toda essa consultoria, melhor dizendo, para a empresa, e acabaram entregando uma série de outros serviços associados, outros produtos anexos, aumentando a margem em 70% daquilo que inicialmente foi apresentado como demanda pelo próprio cliente. Então, essa abordagem ela se mostra muito inteligente. Não só apenas você consegue atender, mas você consegue surpreender. E isso, pensando em termos de qualidade, de diferencial, é muito bacana. É muito legal você ser sócio de uma empresa que apresenta esse tipo de filosofia, de cultura, né, na sua abordagem, nesse âmbito comercial e também de resultados. Se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, desse tipo de resumo, se inscreve no canal, deixa o seu like e também, por que não, compartilha com seus amigos. Tem mais vídeo pela frente, mas eu gostaria de fazer essa pequena pausa para tentar mostrar para vocês que o canal está crescendo, eu estou gostando muito de fazer isso, mas eu preciso de um feedback de vocês, é fundamental. Senão eu fico um pouco perdido para entender qual é o conteúdo que vocês mais gostam de ver aqui no Vida de Acionista. Mas vamos continuar. Eles gastaram bastante tempo da apresentação falando sobre pessoas, falando sobre a política da questão de inclusão de mulheres, de negros, da comunidade LGBTQIA+. Esse ponto é muito importante, eu acho extremamente relevante, não é demagogia nenhuma, mas a gente vai focar aqui mais nesse vídeo em relação à parte de produção, de produtividade e também de resultados. E eu acho muito importante a gente entender o que é uma economia circular. Muitas vezes a gente tem naquela economia linear o quê? Você tem uma matéria-prima fóssil, você faz aquele seu produto, né? Ele é utilizado e é gerado então resíduo na sociedade. Agora, a economia circular tem como carro-chefe a reciclagem. E no segmento em que a Irani atua, essa economia circular ela se torna muito possível, muito factível e execuível. Olha só que interessante. O plástico tem apenas uma taxa de reciclagem de 18%, enquanto o papel,
que é um dos carros-chefes da Irani, tem uma taxa de reciclagem de 87%. O plástico, ele acaba sendo um emissor, né? Ele aumenta a quantidade de CO2 na atmosfera. E enquanto toda a cadeia produtiva que a Irani atua, ela tem uma relação de carbono positivo. O que isso significa? Quando nós temos plantas, florestas, ela acaba absorvendo o gás carbônico da atmosfera através da fotossíntese e acaba liberando, então, o oxigênio. E acaba capturando, sequestrando o carbono do nosso ar. Desse modo, você acaba tendo um efeito contrário, um efeito protetivo em relação ao efeito estufa. Isso é muito fundamental, pensando na nossa dinâmica social global. Outro ponto também é legal aqui é a questão da economia ser circular. Você consegue efetivamente reutilizar parte daquele seu produto final, através ali, talvez, de algum produto de resíduo reutilizável, que nesse caso aqui são as aparas, para que você crie um produto novo. Você consiga, então, efetivamente reciclar. Esse slide aqui, na verdade, é um print de um pequeno vídeo que eles soltaram na apresentação, mas de maneira bem simples, toda a cadeia produtiva da Irani está aqui. Vamos revisar isso aqui rapidinho, e é importante sim a gente entender como é que ela trabalha. Nós temos ali as plantas, depois de um tempo você vai ter a floresta cultivada, em que você consegue extrair a resina, terebentina e o breu, lembrando que isso aqui é praticamente para exportação, e você também consegue extrair a madeira. Da madeira você consegue, então, pegar apenas a celulose e faz um beneficiamento criando o papel. Esse papel ele pode se tornar, melhor dizendo, em papelão e vai tornar ali as embalagens sustentáveis, tanto derivadas apenas do papel quanto do papelão. Tranquilo. Depois isso chega ao seu consumidor final de uma maneira extremamente individualizada, personalizada. Isso é muito bom. Você tem, então, após a utilização desse produto, a reciclagem e, de maneira bem genérica, você vai chegar nas aparas, que seria ali o resíduo que pode ser reaproveitado. Essa apara, ela volta aqui para a cadeia e, novamente, a gente vai conseguir produzir papel, papelão, embalagens sustentáveis e por aí vai. Então, aqui você consegue ver de uma maneira bem completa a participação da Irani nessa dinâmica de economia circular. E boa parte da sua atividade utiliza essas aparas, e eles falam bastante isso também no evento, no Irani Day, sobre da onde que vem a apara. E já que a gente está falando de aparas, a gente consegue perceber que quase 80% daquilo que eles utilizam na sua cadeia produtiva vem de fibras recicladas. Apenas 22% é uma fibra virgem lá das suas florestas. Então percebam que aqui o conceito de reciclagem não é só importante, como fundamental para que a Irani continue existindo. Não é à toa que esse entendimento sobre ESG, né, essa prática, essa política de atuação, não é apenas um discurso vazio. Eles efetivamente colocam isso em prática e também porque eles precisam e eles melhoram isso muito. Quando a gente tenta entender um pouquinho aqui da origem dessas aparas, apenas, um pouco menos aí de 8% é importado. E todo o restante vem do Brasil. 25% de Minas, quase 40% de São Paulo, e os outros estados participam com algumas presenças menores, mas ainda assim centralizado na região sul e sudeste. E já que eu citei a questão do ESG, algumas metas, alguns objetivos que eles colocam em prática, a gente for comparar de 2021 para 2022, isso já tem sido se tornado realidade. Se a gente for olhar aqui com a questão de afastamentos por conta de acidentes de trabalho, tem diminuído bastante, então um ambiente de trabalho mais seguro, mais orientado, com boa utilização de EPIs e as práticas da medicina do trabalho, a redução da utilização de água. Isso também é muito legal. Por mais que tenha aumentou muito pouco em relação a 2021 para 2022. E mais uma vez, com a implementação da plataforma Gaia, isso com certeza vai se inverter. A questão da autossuficiência energética vai ser alcançada. A gente percebe que teve aí um pequeno aumento do ano de 21 para 22, mas principalmente porque alguns projetos presentes no grande complexo, na grande plataforma Gaia, ainda não entraram em operação. Então a energia ela tende a ser aí um dos pontos mais estratégicos na minha visão enquanto acionista.
A questão de resíduos para aterros tem diminuído, e aqui é aquela relação dos gases do efeito estufa. As emissões elas são inferiores às remoções, dando um saldo aí de captura do CO2 atmosférico, ajudando aí o meio ambiente de uma maneira bem real, altamente verificável. Mas vamos falar um pouquinho agora de números para os seus acionistas. É um ponto fundamental, porque a gente entendeu bastante aí sobre os seus projetos, o que ela faz, onde que ela atua, como é que ela ganha dinheiro e por aí vai. Mas números, né? Gostamos de falar sobre números. Se a gente for olhar um pouquinho sobre a política de distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio, ou seja, de proventos, nós temos o quê? 25% do payout em todo trimestre. Já percebemos aí um ponto bacana, que é a questão da frequência, né, da boa sazonalidade dos seus dividendos, e no final do ano, se a alavancagem estiver inferior a 2,5, eles distribuem mais 25% do seu lucro anual numa bolada já no final do ano. Então, se eles tiverem uma boa conduta, uma boa saúde econômica ao longo dos 12 meses, no final do ano, os seus acionistas são bem remunerados com esse presente aí de Natal muito bacana. Desde o seu follow-on, eles tiveram uma valorização das ações de mais de 70% e em retornos de dividendos quase de 24%. Somando um com o outro, você percebe aí que quem colocou X reais, hoje tem 2X. Boa parte desse resultado é por conta da valorização unitária da ação. Eu, enquanto investidor de longo prazo e pessoa que gosta de dividendos, pouco me importa isso. Eu quero saber se esse retorno em termos de dividendos ele é importante ou não. E isso foi respondido no Irani. Eles querem aumentar esse peso nessa matemática aqui dos dividendos. Vamos olhar aqui nos outros trimestres, né, anteriores. Tivemos ali 6 centavos, 10 centavos, 6 centavos. No segundo trimestre de 2022, já fomos para quase 40 centavos. E nos últimos 12 meses acumulados, nós já temos aí 61 centavos. Não somente isso, eles fazem programa de recompra de ações. Então tem uma quantidade em circulação, a própria empresa compra a mercado e ela cancela isso aí. Eles recompraram no programa de 21 quase 8 milhões de ações, já tinham por volta de 2 milhões na própria tesouraria e cancelaram aí 10 milhões no total. Não apenas satisfeito com isso, fizeram um novo programa de recompra de 2022 até 2023, aproximadamente, em que eles querem também continuar com essa prática. Então, se você vai diminuindo a quantidade de ações em circulação, de maneira unitária, quem ainda detém a ação faz parte consegue ter a sua fatia do bolo cada vez maior. Então, você consegue também valorizar o seu acionista de uma maneira indireta. Política de endividamento, isso é fundamental, né? Se a gente for sair ali de um patamar de 3.4, 3.1, 2.9, isso preocupa um pouquinho, porque a empresa sofreu muito por volta ali dos seus 2010, 2015, com a questão de alavancagem. Nós saíamos ali de uma política de taxa Selic na casa dos seus 2%, e de repente, mais recentemente isso aconteceu, né? Chegamos a mais de 10%. Então você imagina o quanto que a alavancagem de uma empresa, o endividamento de uma empresa oscila por conta disso. A Irani não gosta de ficar exposta a esse tipo de cenário. Então eles têm uma política muito rígida, um alvo de 2,5. Então, de uns tempos para cá, desde 2020, a gente percebe um endividamento abaixo de 1 vez. Muito bom. Em 2022, no segundo trimestre, eles chegaram ao valor de 1,1. E segundo o Odivan, esse valor deve aumentar um pouco mais, mas respeitando esse alvo, justamente porque eles estão no ciclo de investimento da plataforma Gaia. É fundamental entender isso aí, porque se você olhar apenas o número e ver que o endividamento está aumentando, você já fica preocupado. Mas se você conhecer o que está acontecendo, se você perceber que é um investimento para aumentar a empresa, assim, opa, peraí. Não é à toa, não é uma má gestão do capital, e sim uma otimização daquilo que eles conseguem oferecer para os seus clientes. Então, tudo certo, tudo tranquilo. Provavelmente no final desse mês nós teremos o resultado trimestral, e a minha visão, de acordo com o que eles também estão falando, é que isso aumente um pouquinho, mas nem tanto. Esse slide, para mim, ele é um dos principais do Irani Day, em que ele fala sobre o ROIC maior que o WACC, né? Basicamente é o seguinte: o retorno do capital tem que ser maior do que o custo do capital.
Bruno, não entendi muito bem. Quando a gente pensa do ponto de vista empresarial, é fundamental você perceber que o dinheiro dos outros, ele pode ser mais barato do que o seu próprio dinheiro. O custo desse capital para você fazer algum investimento, se você tiver uma boa política de financiamento, muito provavelmente ela vai ser mais interessante do que você utilizar o seu próprio capital. E é isso que eles fazem. Quando a gente olha aqui a relação do ROIC, que é o retorno desse capital na casa de 25%, é um dos maiores do Brasil e, se não me engano, um dos maiores do mundo também nesse segmento, né, nessa parte industrial de embalagens. A gente fica impressionado, mas isso é mérito da empresa, é o que eles estão fazendo em termos de gestão desse capital. Quando a gente olha o custo médio da dívida, que está bem mais baixa, a gente fala assim, opa, peraí, então, eles estão pegando um dinheiro emprestado, eles estão fazendo alguns financiamentos, eles estão emitindo algumas debêntures. Isso claramente tem um custo, mas o custo ele é muito inferior do que eles estão conseguindo rentabilizar. Então, esse gap, poucas empresas mostram isso, tá? Em termos de resultado, seria muito interessante se elas tivessem esse costume. Quanto maior esse gap aqui, mais interessante é do ponto de vista de retorno financeiro e operacional. É claro que o WACC, ele não é apenas o custo médio da dívida, tá? Existem aqui algumas terminologias relacionadas ao equity e tudo mais, eu não vou entrar muito nesse aspecto, mas eu entendo que a eficiência, ela está aqui nessa meiuca, nesse horizonte entre o ROIC e entre o custo médio da dívida. É um gap muito grande. Perceba ali que no quarto trimestre de 2020, ele era bem menor e agora está bem interessante. Mesmo que suba o custo do capital, também estão com um ROIC elevado. Esse ponto, para mim, é um dos melhores em relação ao Irani, o que eu vejo com bons olhos. Fizeram uma pergunta no finalzinho do Irani D, perguntando se esse gap, né, essa diferença, ela vai continuar tão elevada. Eles foram muito francos, isso pode vir a diminuir, mas não tem problema nenhum. Enquanto existir esse grande intervalo entre esses dois valores, de resultado e de custo, é excelente. A empresa consegue ter uma geração de valor para o seu acionista e também para a empresa de uma maneira direta muito forte. Ela consegue crescer de uma maneira extremamente ordenada e eficiente. Esse é o grande ponto. A Irani é uma empresa muito eficiente. E finalmente, terminando esse vídeo aqui, é fundamental a gente falar sobre se é ou não um bom investimento a ser feito. Na minha perspectiva, eu entendo que é uma excelente empresa para a gente poder colocar o nosso dinheiro. Mas isso eu pretendo fazer com o meu. Estude, analise, investigue, pergunte e tome a sua própria decisão. Se a gente for olhar aqui em relação a alguns dados da própria plataforma AGF e colocando algumas premissas para o próximo ano, aliás, e algumas premissas para o ano de 2022, a gente chega nesse slide resumo. Existe aí um DPA, né, o dividendo por ação projetivo de 75 centavos, considerando já aquele payout de 50%. E se a gente for considerar o preço atual, que eu estou gravando esse vídeo, nós temos o preço de R$ 8,35. Então, o dividend yield do ano vai ser aí quase 9%. Lembrando que esse dividendo por ação, nos próximos anos, ele tende a aumentar. Se você tiver um bom custo de aquisição, provavelmente o seu dividend yield on cost, ele vai ser mais elevado. A única informação que eu peguei da plataforma AGF aqui é esse gráfico. Acho muito legal porque ele mostra o histórico em relação aos dividendos pagos pelas empresas. 2019 foi bem pouquinho, ali naquela época do follow-on. 2020 começou a esboçar uma melhora, aqui já foi um salto interessante. 2021, por N motivos que a gente abordou aqui nesse vídeo, você entendeu que já começaram algumas transformações, já foram colocadas em prática, então teve um salto muito grande. E agora para 2022, a gente espera aí muito mais do que 54 centavos. Tem ainda mais um bom restante do ano ainda, os últimos 3 meses, somando tudo que eles vão entregar, se tudo correr bem em relação ao endividamento, certamente isso vai ser superior a 54 centavos. Deve vir aí mais uma pequena boladinha, chegando aí aos seus 75 centavos por ação. Então, abaixo de R$ 7,90, R$ 7,70, já fica muito bom para eu comprar. Devo sim comprar Irani. Abaixo de R$ 8,00, R$ 8,10 mais ou menos, a gente já fica atento. Não estou falando que agora está ruim, de jeito nenhum. Mas a gente sempre conversa sobre aquela questão de custo-oportunidade, o custo do seu capital.
aonde você consegue investir nesse momento que a gente está vivendo no nosso país. A AS Brasil tem se mostrado muito interessante, Klabin também, Transmissão Paulista, e esses vídeos eu falo aqui no canal. Se você tiver interesse, dá uma olhadinha que você vai ver um conteúdo muito bacana sobre essas empresas. Porém, 9% praticamente não é algo de se rejeitar de maneira nenhuma. Uma coisa que me questionam muito é, será que é conveniente ter Klabin e Irani na mesma carteira? São empresas muito diferentes, como eu falei no início do vídeo. A Irani, ela não é uma empresa que depende de commodity. Aquilo que ela produz de celulose, ela consome. E boa parte, na verdade, dos seus insumos vem da reciclagem. A Irani é focada em mercado interno, então a variação cambial não influencia tanto nos resultados. Então tem alguns aspectos que a gente tem que pensar direitinho se elas são comparáveis ou não. Eu entendo que não. Então, se você gosta desse segmento, entende que ele é resiliente, que ele é perene, que ele pode te entregar bons resultados no futuro, a Irani tem mostrado excelentes aspectos para a gente poder considerar esse investimento ou não. Tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, compartilhem com seus amigos e se quiserem utilizar a plataforma do OGF, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, utilização de 30 dias sem qualquer tipo de custo. Tranquilo? Até mais!